Você não está fazendo só para o seu patrão, você está fazendo como se fosse para Jesus. Você faz o seu trabalho dessa forma, isso se torna um ato de adoração a Deus. Tudo que você faz pode ser um ato de adoração se o seu coração estiver ligado em Deus. A mãe que cuida da roupa dos filhos, que faz o almoço para os filhos, para o marido, ela pode estar fazendo um ato de adoração a Deus se o seu coração estiver ligado em Deus. A sua rotina não precisa ser rotina se o seu coração estiver ligado no Senhor, porque Deus vai renovando todas as coisas, Ele vai renovando a sua vida. Você começa a ver um senso de propósito naquilo que você está fazendo. Certo dia, eu tinha uns 19, 20 anos, estava lá na empresa fazendo hora extra, porque ficou um caminhão para descarregar, e eu estava lá descarregando o caminhão, depois ficou a sujeira que caiu, e eu estava lá fazendo hora extra, varrendo o pátio da empresa, e estava chovendo, estava chuviscando, aquela garoa. E eu estava lá varrendo o pátio, mas eu estava cantando. Estava feliz, estava tranquilo, estava lá varrendo o pátio, mas estava em paz, e louvando ao Senhor. Aí eu parei para pensar e disse assim, mas sabe uma coisa? Estou fazendo hora extra, está chovendo, estou aqui varrendo esse pátio, podia estar reclamando. E imediatamente, irmãos, começou a vir um sentimento ruim no meu coração, uma escuridão. Eu falei, não, para! É melhor louvar a Deus, eu continuei louvando ao Senhor. Irmãos, adoração, a gente está acostumado a pensar que a adoração é só quando você faz as coisas da igreja. Não, irmãos, toda a sua vida pode ser um ato de adoração a Deus. Hoje eu ouvi uma expressão que eu achei interessante. Alguém disse assim, a nossa mesa e a nossa cama lá de casa, a mesa e a cama são um altar. Você acha que Deus não está lá com você quando você faz todas as coisas? Inclusive, né? Deus, quem criou, irmãos, o homem para a mulher e a mulher para o homem? Foi Deus. Deus se alegra quando seus filhos se amam. E aquilo também é um altar ao Senhor. Nós somos criados para viver esse relacionamento. E nós precisamos, irmãos, deixar-nos ser amados por Deus e amar a Deus. Por que eu digo deixar ser amado por Deus? Porque muitos não aceitam ser amados por Deus. Muitos querem amar a Deus, mas não percebem o quanto são amados. Você precisa perceber o quanto você é amado para você poder amar. Você precisa entender isso. A palavra de Deus diz assim, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Enquanto você não entende o quanto você é amado e querido por Deus, o quanto você é cuidado, o quanto Deus te fez para ter um relacionamento de amor e de intimidade com você, você não consegue viver isso. Só pode dar amor quem tem amor. Você só pode amar a Deus quando você entende o quanto você foi amado, o quanto você é amado por Deus. E o apóstolo João diz assim, ei, veja como é grande o amor que Deus nos concedeu, ao ponto de sermos chamados de Deus. E aí Jesus diz assim, o filho fica para sempre em casa. Você quer ser servo ou quer ser filho? Tudo bem ser servo, o apóstolo Paulo, ele se identificava como servo de Cristo. Mas é mais profundo o nosso relacionamento. Nós não somos somente servos, nós somos filhos. E Jesus leva o negócio para
nível maior, e ele diz assim: ei, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu estou falando tudo para vocês, não estou escondendo nada. Quando você se torna amigo do Senhor, o Senhor vai se revelando cada vez mais. A intimidade do Senhor é para aqueles que querem, que buscam sua intimidade. O Senhor vai revelando cada vez mais a sua intimidade. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Qual é, Senhor, o maior dos mandamentos? E Jesus não titubeou. Jesus resumiu o Velho Testamento todinho em 2 versículos, em 2 mandamentos. Mas o primeiro e mais importante é este: amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Vou pedir para colocar o versículo de Marcos capítulo 12, versículo 30. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mais do que um mandamento, é um privilégio amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Eu gosto muito de uma música do Paulo César Baruch, que ele diz assim: louvar-te é bem mais do que eu mereço. E eu pensava: pô, a gente já está louvando a Deus, já é, tá bom, né? Não, é mais do que eu mereço. Porque se Deus não se revelasse a mim, eu não poderia louvá-lo. Esse louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Ele diz: servir-te é tudo que eu mais quero. Ele diz: o que eu espero é estar bem junto a ti e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Então Jesus resume todo o Velho Testamento. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos. Aí ele depois traz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse já é o segundo propósito, mas hoje nós vamos falar só do primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus. Dessa forma aí, deixa eu perguntar para você: o que você mais ama? O que mais ocupa sua mente? O que mais ocupa o seu dia? Será que até a preocupação? Alguém disse assim: a preocupação é uma forma de ateísmo prático. Porque é o momento em que você tira a sua confiança de Deus e começa a pensar que Deus não está mais cuidando de você, que não vai mais suprir. E aí Jesus diz assim: não fique inquieto com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, com o que você vai calçar. Ele disse: todo mundo está atrás dessas coisas, mas busque primeiro o reino de Deus, da sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Amar a Deus. Quem você ama mais? Seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, talvez o seu trabalho, talvez a sua casa, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, o seu videogame. O Senhor Jesus disse assim: aquele que não, se preciso for, não deixar pai e mãe,
amigos. Diz assim, até marido e mulher. Não estou dizendo, irmãos, e não é projeto de Deus que haja separação. O projeto de Deus é que haja união. Mas às vezes o outro diz assim, se você for crente, não tem mais nada comigo. E aí? Você vai amar mais a Jesus ou o marido ou a esposa? Ele diz, quem não fizer isso, quem não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Porque Jesus não ama pela metade, Jesus ama por inteiro, por completo. Deus não entregou só uma parte do seu filho. Eu vou entregar só a mão do meu filho. Não, Deus entregou o seu filho por inteiro, por completo. Diz que é para nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. Onde está o seu coração? Jesus disse, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Está em Jesus, em Deus, no reino de Deus? Ou está nas riquezas? Ou está na preocupação? Muitos têm se desviado do propósito do Senhor, porque se envolvem tanto com outras coisas e as coisas do mundo, as coisas que vão passar, e com a sua carreira, e com os seus sonhos, que acabam deixando Jesus de lado. Irmãos, tem muito exemplo aí de jovens cantores que começaram na igreja e terminaram no mundo. Porque as seduções do mundo, das riquezas, da fama, do movimento, sufocaram a planta do Evangelho que estava lá. Foi o que Jesus disse, uma parte da semente caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram aquela planta. Onde está o seu coração? O Senhor Jesus disse para nós amarmos com toda a nossa alma, a sede das nossas emoções, o que te emociona, o que mexe contigo. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você se apaixona por Deus. Quanto mais você se distancia, mais parece uma coisa que não mexe contigo. Deixa de vir na igreja num domingo, no outro já é mais difícil para vir. Tem gente que se desviou porque deixou de vir num domingo, no outro não veio, no outro não veio, no outro de repente virou rotina não vir na igreja e perdeu a fé. Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com o seu intelecto, com a sua capacidade cognitiva. Tem gente que sabe de tudo a respeito do seu trabalho, mas não sabe quase nada a respeito da Bíblia. Com todo o seu entendimento. Tem menino adolescente que, se você perguntar, tem 100 personagens no jogo, ele sabe o nome de todos os personagens, ele sabe o poder de cada personagem, o dano que causa no outro personagem, os golpes que ele tem, sabe tudo. Faz uma pergunta da Bíblia para ele. Com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual, mental, e com todas as suas forças, fala do seu corpo, amar a Deus com o seu corpo, com todas as suas forças. Hoje eu não quero ir na igreja, estou muito cansado. É o seu corpo. Vem na igreja cansado, e você vai ser renovado, o seu corpo vai ser renovado, o seu espírito vai ser renovado, a sua vida vai ser tocada pela presença de Deus. Você vai sair daqui mais energizado quando sair do que quando entrou, com todo o seu corpo, com todas as suas forças, porque foi assim
que Jesus nos amou, foi assim que Deus nos amou. Veja o que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, seu único Filho, o que ele tinha de melhor, de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de todo o coração. Deus entregou, o Senhor Jesus se entregou. O Senhor Jesus deixou a sua geografia, deixou o seu lugar. Deus muitas vezes está chamando: eu quero que você seja um missionário, eu quero que você vá para tal lugar. Deixa a sua geografia, sai da terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. E tem gente que se apega à sua geografia. Louva a Deus, porque aqui tem muitos missionários. Muita gente que deixou o seu lugar, deixou a sua geografia. Muita gente que é estrangeiro aqui nessa terra, só estrangeiro que só sabe quem é estrangeiro, só sabe o que é ser estrangeiro, quem é estrangeiro. Você já foi para uma terra onde você não entende nada do que as pessoas falam à sua volta? Onde alguém faz uma piada e todo mundo ri e você fica não entendeu nada, mas você ri junto. Eles foram estrangeiros na terra do Egito. E vocês sabem o que é ser estrangeiro. O estrangeiro que estiver no meio de vocês não vão maltratar, vão amar o estrangeiro, cuidar dele. Jesus deixou a sua geografia, irmãos. Lá no céu, como é que é a temperatura lá no céu? Nunca é frio demais e nunca é calor demais. Sempre aquela temperatura maravilhosa. Aí ele vem aqui para a terra. Meio-dia, aquele solão, suor descendo, pregando para as multidões, aquele suor. De noite, aquele frio no deserto, dormindo lá no deserto, um frio. Aí o cara chega e diz: eu vou te seguir, Senhor. Jesus diz para ele: você tem certeza? Olha, eu não tenho nenhum travesseiro essa noite. Se eu quiser um travesseiro, eu tenho que pegar uma pedra. Você tem certeza que você quer me seguir? Mas aí a gente faz que nem Pedro: Senhor, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero te seguir. Jesus deu tudo de si. Por que a gente ama a Deus? Como é que a gente pode amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças? Porque foi assim que Ele nos amou. E quando você entende isso, você diz: eu só posso tentar retribuir esse amor com a minha limitação, mas com a operação do Santo Espírito na minha vida, eu posso amar. Jesus deu o seu corpo, as suas forças. Ele esgotou as suas forças. Ele carregou aquela cruz, já cansado, sem força, mas Ele carregou e foi até o final. Ele entregou até não ter mais forças. E eu e você vamos amá-lo com todas as nossas forças? Qualquer coisa, irmãos, que tome o primeiro lugar de Deus na nossa vida, torna-se uma idolatria. Qualquer coisa que tira Deus do seu primeiro lugar, torna-se uma idolatria nas nossas vidas. O que eu posso decidir em relação a isso? Eu vou viver para Deus. Veja que grande amor Deus tem concedido a mim e a você, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para terminar, eu queria falar sobre a brevidade dessa vida. Vou usar um exemplo para você pensar o quanto essa vida é pequenininha. Veja, se a gente for dar uma volta na Terra, é mais ou menos 40 mil quilômetros, certo? Qual foi
foi a maior viagem que você fez? Vou pensar em fazer uma referência com o tempo seu. A maior viagem que você fez levou 10 horas, 20 horas, 30 horas? Às vezes a gente vai de barco, né? Aí a gente dorme, numa noite a gente dorme 3 noites, né? Você dorme. Aí você abre o olho e pensa, já deve estar amanhecendo, né? Aí você olha assim, rapaz, meia-noite. Você já dormiu uma noite inteira, mas você olha assim, meia-noite, né? Aí depois você dorme. Você olha assim, 2 horas da manhã. Depois 4 horas da manhã. Aí quando começa a dar 5, 6 horas, o dia já começa a despertar. Mas irmãos, por que eu estou usando esse exemplo? Porque às vezes você viaja longe, né? E percorre 200 quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros, daqui para o Maitá, 700 quilômetros quase, né? Mas 700 quilômetros, comparado com a volta na Terra, é purinho. Talvez você já viajou uns 12 mil quilômetros, foi para outro continente. Deixa eu dizer para você, a nossa Terra é uma fração de 1 centímetro, a nossa vida é uma fração de 1 centímetro, comparado com uma volta na Terra. Só que, comparado com 1 milhão de voltas na Terra, só começou a eternidade. Você vai viver milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões e zilhões de anos na eternidade. E você vai colocar todo o seu foco nessa terra? Ou vai colocar o seu foco na eternidade? Se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que orava assim: Deus, coloca a eternidade nos meus olhos. Coloca a eternidade nos meus olhos. Convido você hoje a colocar, a fazer essa oração. Peço que você se coloque de pé nesse momento para nós fazermos essa oração. Como diz o pastor Luciano Spirado, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Mas eu quero convidar você agora nessa oração não a ter uma postura passiva de ficar só ouvindo o que o pastor está falando, mas de você falar com Deus, de você dizer assim para Deus: Deus, eu entendo que o Senhor me amou de uma tal maneira, tão incrível, que o Senhor deu tudo, o Senhor deu o que tinha de melhor para mim. E o que eu posso fazer, senão primeiramente receber aquilo que o Senhor me deu, e depois viver para o Senhor? Você pode dizer isso ao Senhor com as suas palavras, com a sua boca, com o seu coração.